Profeta Isaías, capítulo 2, de 1 a 5. Profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 2. A glória futura de Israel espiritual. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em poldadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Oremos. Soberano Deus, dispensa o entendimento que só pode vir através do Espírito Santo, o único que nos guia a toda a verdade. Mas rogamos não só por nós, mas por todo crente que está cultuando ao Senhor, ou lendo a palavra, ou mesmo o homem não convertido lendo a palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, nos guie a verdade, nos dê entendimento, nos dê o dom do arrependimento, o dom da fé. Ajuda-nos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Daniel registra um episódio em que o rei Nabucodonosor exigiu que os sábios da Babilônia revelassem o sonho que ele teve e sua interpretação. E Deus, então, revelou a Daniel o sonho e a sua interpretação. E Daniel, então, na presença do rei, revelou o sonho e passou a interpretar o sonho do rei, nessas palavras. Foi este o sonho que agora vou explicá-lo ao Senhor. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele lhe deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é o cabeça de ouro. Depois do seu reino, haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino, haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de barro e metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa de força do ferro. Pois, como o Senhor viu, o ferro está misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir-se os seus reinos por meio de casamentos,
Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, e aqui eu chamo a atenção, no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isto o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve e esta é a explicação. Esses reinos nós chamamos assim: primeiro reino, reino babilônico; segundo reino, o reino grego; segundo reino, o persa; terceiro, o grego; o quarto, os romanos. E quando os romanos estivessem imperando, aí ia surgir um reino que não seria mais destruído, que é a vinda do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aconteceu isso. Na terra já está presente o reino de Deus. E Isaías tem aqui uma visão do que esse reino está fazendo na terra, como nós podemos notar o reino de Deus indestrutível, o reino de Deus que dura para sempre, o reino de Deus que vai destruir todos os reinos, como é que ele se faz presente, quais são os sinais da sua presença no mundo. Então, a profecia que nós lemos de capítulo 2, de 1 a 5, fala tanto da presença do reino atualmente, o reino dos céus, como também a presença do reino no futuro um pouco distante, na plenitude dos tempos, no novo céu e na nova terra. Então vamos aprender algumas coisas sobre o reino de Deus hoje. Primeiro, a grandeza do reino de Deus na terra é infinitamente superior aos reinos de todas as nações. Do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, da China, não há reino ou governo que possa se igualar ao reino de Deus. Ele é infinitamente superior. E nós podemos lembrar que acerca do Rei dos Reis, o Senhor é dito o seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória do Pai. Então, todos os homens de autoridade, grandes e pequenos, vão se curvar na presença do Rei dos Reis e dizer que Jesus é o Senhor de todos eles. Primeiro lugar, porque o reino do Senhor na terra é infinitamente superior ao reino das nações. Primeiro, porque o reino da terra tem um limite geográfico, mas o reino de Deus é extraterritorial. Deus não só governa aqui, mas governa também nos céus, tanto nos céus como na terra. Por exemplo, o nosso reino, o Brasil, o governo brasileiro tem uma área territorial, Estados Unidos, Japão, enfim, todos os reinos é limitado pela uma área geográfica. Porém, o nosso Deus não está, o reino de Deus não está limitado a uma área geográfica. Batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Então, enquanto o presidente da República governa uma área geográfica, o nosso Deus governa a terra toda. O Senhor reina. Esse reino, então, é superior. Os reinos dos céus é superior aos reinos da terra, porque os reinos da terra oferecem um bem-estar volúvel, mas o reino de Deus, um bem-estar eterno. Veja, o Brasil, os governadores, prefeitos, presidente, eles procuram de alguma maneira governar e trazer um benefício para nós, mas de repente vem a guerra,
vem a guerra e abala toda a economia, e aí vem o desastre, porque os homens não têm poder, diz assim, vou governar de uma maneira tal que vocês vão ser abençoados sempre. Eles não têm esse poder. Nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Porém, o nosso Deus, o que Ele nos oferece é um reino com estabilidade, não é volúvel, é eterno. Diz a palavra de Deus em Apocalipse: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ainda que os governos procurem oferecer um bem-estar aos seus cidadãos, não é possível manter esse bem-estar, mas o nosso Deus oferece isso para aquele que adentra no seu reino. Os reinos da terra têm prazo de validade, mas o reino de Deus é eterno. Veja que o Império Babilônico caiu, o Império Babilônico persa caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, mas o Império do Senhor Jesus Cristo permanece. Ele continua em pé. Levanta-se reinos, dominam, mas nunca conseguem destruir o reino do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, diz a palavra de Deus, Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, vejam que como realmente o reino de Deus é superior. Em segundo lugar, a grandeza do reino de Deus na terra é precedido, e aí vem um sinal, é percebido pela composição de pessoas de todas as nações. Então, quem faz parte do reino do Brasil? Todo cidadão brasileiro compõe esse reino, e assim aplicado a todos os demais reinos e governos. Porém, o reino dos céus é completamente diferente dos reinos dos homens. Olha aí no versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. E versículo 3, irão muitas nações e dirão. Então, enquanto o reino da terra só tem os seus súditos que ali nasceram, não, o reino dos céus, ele é percebido, nós podemos perceber, porque ele se compõe de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Quando João tem a visão dos glorificados em Apocalipse, ele diz assim acerca do reino: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que coisa gloriosa! De todas as tribos, línguas, povos e nações, hoje, atualmente, estão adorando a Deus. Você olha aqui para esse grupo resumido, diz: poxa, o reino de Deus é tão pequeno. Estamos enganados. O reino de Deus está em toda a terra. Há em vários cantos, em todo lugar, alguém invocando o nome glorioso do Senhor. Nenhum reino tem esse poder.
A mensagem do reino, meus irmãos, é internacional. Quando Jesus mandou os discípulos sair, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O reino de Deus é completamente diferente, porque ele é composto de pessoas de todas as tribos da terra. Essa adesão à mensagem do reino pode ser multinacional e multicultural. Não há barreira para aceitar o evangelho. Como eu falei, a sociologia e a antropologia dividem o homem em raças. Na igreja do Senhor Jesus Cristo tem homens de todas as raças, tribos, povos e nações. Louvado seja Deus. Diz Gálatas: pois por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Deste modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. A condição, então, para a recepção no reino, para qualquer indivíduo, é o arrependimento do pecado. Ele não pergunta: você é branco, você é negro, você é brasileiro, você é americano. O reino de Deus não pergunta assim. O reino diz: olha, para você fazer parte desse reino, você tem de se arrepender. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. É a condição colocada por todo aquele que quer fazer parte do reino. A segunda condição indispensável para fazer parte do reino é a fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então vejam, é de todas as tribos. A pergunta, o requisito é: se arrependa e creia, e você faz parte do reino. O reino de Deus rejeita qualquer pessoa que viva contrária à lei de Deus. Então ele não olha para a aparência da pessoa, para a educação da pessoa. Ele olha se a pessoa está vivendo de acordo com a palavra ou não. Então, se a pessoa não anda de acordo com a palavra, está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele não falou da cor, não falou da raça, não falou da nacionalidade, ele falou do pecado. É a única coisa que impede o homem de entrar no reino de Deus. Então, sustentar e discriminar qualquer pessoa por causa da sua raça, nacionalidade, sexo, idade, formação acadêmica, é pecaminoso e é evidência de estar andando sob a influência do reino das trevas. Então, na igreja não se pode admitir que uma pessoa seja excluída por causa da cor da pele, por causa da condição econômica, por causa da condição intelectual. Porque uma vez que ela se arrependeu e creu, todos devem abraçar essa pessoa para a glória de Deus. E Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, que havia essa acepção, diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, a divisão que havia ali. E aí vem nós brasileiros. Irmãos,
Pela Escritura, o mundo tem 6.000 anos. Vocês sabiam? 4.000 anos do Velho Testamento e 2.000 anos e 21 no Novo Testamento. Essa cronologia bíblica. Depois vocês pesquisem aí, assistam a Adalto Lourenço, que ele vai lhe dar mais subsídios. Então, os brasileiros, durante toda a história, não existiram. Os brasileiros só vieram a aparecer em 4.500 anos depois da criação do mundo, quando Cabral chegou aqui. Mas, mesmo assim, o Evangelho chegou a nós. Mesmo tão distante do povo judaico, o Evangelho chegou a nós e nós fazemos parte desse glorioso reino para a glória do Senhor Jesus. Como diz, de todas as tribos, línguas, povos e nações farão parte do reino de Deus. Terceiro, meus irmãos, a grandeza do reino de Deus na terra é notada pelo interesse pela terra santa de pessoas de todas as nações. Observe, irão, 3, muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Se nós lembrarmos da parábola do grão de mostarda, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, essa árvore e pessoas de todos os povos vêm para debaixo dela, somos nós em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está dizendo que haverá caravanas e caravanas, pessoas de todas as tribos indo para a terra prometida. É que nós não temos condições de fazer esse tipo de viagem, né? Ir à terra prometida. Mas o que tem de caravana indo para Israel? Agora vocês imaginem, do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia, da Índia, do Brasil. Aí eles vão para Jerusalém, para quê? Para conhecer os lugares por onde transitou os acontecimentos bíblicos, a saída de Abraão até a terra prometida, aonde Josué operou os milagres, por onde Jesus andou. Então, nossos irmãos vão para aquela terra, em cada ponto que eles se dão ou estão, aí eles começam a adorar e louvar, e os judeus ficam vendo aquilo ali, pessoas de todos os lugares adorando o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. A profecia, então, se cumprindo, irão muitas nações. A obra de Cristo promoveu a vinda de caravanas de todas as nações para visitar os lugares históricos da revelação bíblica. É incrível, é o turismo religioso que acontece em Israel. Agora imagine os judeus não convertidos vendo aquela multidão de estrangeiros, apesar de não entender a língua, mas o objetivo é um só: adorar a Deus na beleza da sua santidade. Os judeus residentes contemplam dia a dia essa peregrinação de gentios ao território para adorarem e conhecerem presencialmente os lugares centrais da fé judaico-cristã. Imagine eles que leem, eles continuam lendo a Torá, eles continuam lendo o Velho Testamento, eles continuam lendo essa profecia e todo dia eles estão vendo na sua terra os estrangeiros louvando e adorando o Deus vivo e verdadeiro. Que coisa maravilhosa! A peregrinação não é um mandamento divino, viu? Fique tranquilo. Ô pastor, nós somos como o Islã, que tem que ter uma vez no ano lá em Meca. Não precisamos. Mas se você tiver dinheiro, vá. Um dia que você puder, ó Deus, me abre a porta, eu vou lá em Israel, vou conhecer os lugares santos. Mas não é obrigatoriedade, não há mandamento. Mas uma evidência para crentes judeus do cumprimento profético. Quer dizer, aqui a gente vê que essa profecia está se cumprindo todo dia lá em Israel. Amém? A partir da vinda de Cristo, os súditos do reino de Deus não estão confinados a adorar a Deus em um lugar específico, nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque Deus procura que os adore em espírito
e em verdade. A profecia está nesse tom aqui do lugar, porque era Jerusalém o lugar de adoração. Ele está falando para aqueles judeus, então ele podia só usar esse tipo de expressão, né? A adoração a Deus pode ser feita particular, família e pública. Porém, há uma advertência bíblica para não negligenciarmos a adoração pública. Não deixemos de congregar, como é costume de mundo. Mas podemos adorar em particular, podemos adorar em família, podemos adorar em público. Adorar precisa obedecer os princípios bíblicos ordenados pelo Senhor. Seja em casa, seja na igreja, nós devemos seguir sempre a recomendação do Senhor. E nunca deve ser algo mecânico, mas sim prazeroso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em quarto lugar, a grandeza do reino de Deus na terra é notada pela busca do conhecimento do Senhor por parte de pessoas de todas as nações. Versículo 3, irão muitas nações e dirão, vamos ler essa segunda parte, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Eles não estão simplesmente indo para passeio, não. Claro que é unindo o útil ao agradável, mas acima de tudo para conhecer o Deus de Israel, para conhecer a terra prometida, dada a Israel. E Mateus diz, quando Jesus ouviu isto, o centurião disse, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma ordem e meu servo ficará curado. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste, sentar-se à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó, mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, nasceram no Evangelho, rejeitaram o Evangelho. E os estrangeiros vão fazer parte da igreja. O desejo de conhecer a Deus é o combustível pessoal para buscar o conhecimento. Veja que as nações estão dizendo, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Há um desejo, há um anelo desses povos em conhecerem a quem? A Deus. Não se pode conhecer a Deus se não tem desejo de conhecer a Deus. Por isso o Salmo 63 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Se não há em mim esse desejo, como as nações tinham de conhecer ao Senhor, Deus não vai se revelar. Deus só se revela àquela pessoa que quer, de fato, conhecê-lo. O desejo de conhecer a Deus é um requisito divino para a obtenção do conhecimento de Deus. Jeremias registrou, eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho um desejo de conhecer, eu busco a Deus e Deus se revela. Louvado seja o nome do Senhor. O conhecimento de Deus vai envolver sacrifícios por parte do aprendiz. Vejam, as nações estão dizendo, vamos procurar o Senhor. Imagine a caravana saindo de determinado lugar, de cavalo ou a pé, caminhando para chegar. Que custo tem? Há um custo para conhecer o Senhor. É verdade, diz a palavra de Deus em Filipenses, Paulo falando sobre o conhecimento do Senhor. É verdade que eu também poderia, por minha confiança nessas coisas, pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida.
Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas as coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tenho nenhuma coisa de valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Há um preço a pagar. Ele renuncia a posições para conhecer o Senhor. Nós não vamos conhecer o Senhor se a gente não tiver disposição e pagar um preço para isso. O conhecimento de Deus requer instrução pública e exame pessoal da palavra. As nações estão dizendo, vamos conhecer o Senhor. Eles estão indo para o templo, e o templo é o lugar onde se instruía, se dava a mensagem. Foi lá que Asaf aprendeu o caminho do Senhor. E capítulo 20 de Atos diz, Paulo falando, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais deixei de vos anunciar todo o plano de Deus. Então, eu quero conhecer a Deus, eu preciso pessoalmente estudar a palavra, e eu preciso também participar das reuniões dos santos, porque Deus concedeu dons aos homens para fazê-lo nos instruir. O conhecimento de Deus deve ser buscado, não deve ser um conhecimento simplesmente acadêmico, mas um conhecimento vivencial. As nações dizem, vamos conhecer o Senhor para viver de acordo com a lei do Senhor. Não é conhecer a Bíblia para saber expor ou mostrar que conhece, não. O interesse nosso é de conhecer a Bíblia para viver a Bíblia. Porque diz o Senhor Jesus Cristo, aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós não estamos aqui lendo ou ouvindo a palavra de Deus para ficar ricos intelectualmente. Nós queremos aprender para praticar a palavra do Senhor. As reuniões dos santos são reuniões de culto e de busca do conhecimento de Deus. Olha como bom e maravilhoso estar unidos os irmãos, ao mesmo tempo Deus se faz presente e revela a sua vontade. A palavra revelada de Deus deve ser lida e explicada para o crescimento dos santos. Como eu falei, alguns receberam esses dons para nos informar. Então, o desinteresse pelo conhecimento de Deus revela um estado espiritual do indivíduo. Veja as nações dizendo, vamos ao monte do Senhor, vamos aprender o Senhor. Então, se eu não tenho interesse, então revela uma condição espiritual. Diz Romanos, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Só no estado de pecado o homem não tem interesse, ou um crente que está no erro. Mas, no geral, o crente quer conhecer a Deus na beleza da sua santidade. Quinto, a grandeza do reino de Deus na terra é notada pela submissão
a disciplina do Senhor por parte de muitos de todas as nações. Leamos o 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então vejam que elas não só querem conhecer o Senhor, não só se submetem ao Senhor, mas também se submetem à disciplina do Senhor. Como? Que disciplina é? Primeiro, Deus diz, abandone certo tipo de crenças e comportamentos. A pessoa ouve e o faz. Lembrando os irmãos em Éfeso, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quer dizer, a pessoa que aceita a disciplina, Deus diz, pare de crer assim, creia de outra maneira, e a pessoa vai fazer. Ela vai eliminar qualquer comportamento que Deus censura. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele cita algumas coisas: impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Se porventura a pessoa está nesse caminho errado, ela ouve a disciplina do Senhor e abandona esse tipo de comportamento. Ele se submete à punição divina por ter transgredido sua vontade revelada. Não só ele ouve o conselho do Senhor, mas se o Senhor disciplinar através da igreja, ele aceita a disciplina, porque Deus disciplina aquele que ama e corrige aquele que toma por filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não desmaeis quando pelo Senhor sois repreendidos. Sexto, a grandeza do reino de Deus na terra é notada pela remoção da inimizade nacional para o convívio multinacional. Versículo 4 diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Aí fala o efeito nas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em poldadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nós sabemos como há a guerra nacional, de nacionalidades. Mas quando o evangelho chega no samaritano e chega no judeu, converte, os dois conseguem sentar no mesmo lugar, né, na congregação, juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Era assim que acontecia num tempo primitivo. Íamos na igreja gentílica, tinha judeus, tinha gregos, tinha romanos, tinham pessoas de todas as nações sentadas ali, louvando o único Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus é tão maravilhoso que ele faz com que inimigos sentem no mesmo lugar para adorar o Deus vivo. A antropologia bíblica, porque pessoas de outras nações, pessoas que eram inimigas, conseguem sentar no mesmo lugar para adorar a Deus? Porque no ensino antropológico da Bíblia, a antropologia bíblica dá a origem da raça humana, abala a cosmovisão humana. Quer dizer, nós que aqui estamos, de diferentes famílias, de educação, etc., tá, muita diferença entre nós, mas por que nós estamos juntos? Porque nós descobrimos uma coisa, que nós temos um Pai só. E não estou falando do Pai Celestial agora, não. Estou falando de Adão. As pessoas se dividem porque acham que são melhores do que a outra. Não, não são melhores, porque nós procedemos de um só tronco, Adão e Eva. Então não temos como que nos orgulhar. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis
que rastejam pela terra, criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Falei pela manhã, que o doutor Adalto fala que pela ciência não existe raça. Adão foi criado com um genes que é possível que os filhos dele pudessem ter alteração genética. É por isso que há branco, negro, japonês, chinês, porque Adão já tem nele isso em si. Então, essas nações, essas raças, vêm do próprio Adão. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Segundo, a antropologia bíblica ensina que todo homem está destituído da glória de Deus. Então não há como se orgulhar. Eu sou brasileiro, se orgulhar. Eu sou japonês, se orgulhar. Vai se orgulhar de quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos aqui diferente porque diz, olha, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. A antropologia bíblica da redenção humana anula o caminho humano. A antropologia bíblica diz só há um caminho para o japonês, para o brasileiro, para o chinês ser salvo. Dizendo a palavra de Deus, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o japonês tem dia Jesus, o chinês tem dia Jesus, o brasileiro tem dia Jesus, o branco tem dia Jesus, o negro tem dia Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Então a antropologia bíblica quebra o orgulho humano, quebra o caminho humano, quebra a cosmovisão humana. A discriminação por uma visão antropológica, não bíblica, é pecado no arraial dos santos. Então, quando eu não tenho uma visão, isso aconteceu ao longo da história da igreja. Alguns crentes, de fato, faziam discriminação de cor para não entrar na igreja, lá na África do Sul, por exemplo. Mas por que isso? Porque eles não acreditaram na antropologia bíblica e acreditaram na antropologia humana. Quando a gente adota o mundo na igreja, haverá sempre divisão. Mas se a gente adota a palavra de Deus, nunca haverá divisão. Se estivermos sob a influência da carne, do mundo e do diabo, sustentaremos algum tipo de discriminação. A discriminação é justamente a influência da carne, do mundo e do diabo. Mas eu devo olhar para o outro e dizer, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu não concordo com a maneira de você viver, eu não concordo com a maneira de você pensar, mas você é a imagem e semelhança do Senhor. O homem influenciado pelo Espírito Santo verá o próximo como imagem de Deus. 7. Final. A grandeza do reino de Deus na terra é notada pela convocação dos descendentes de Jacó. Versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então vejam, parece que ele só está falando dos estrangeiros. Mas aí no fim o profeta Isaías disse, olha, é para vocês também judeus estarem juntos. A aproximação dos gentios, por exemplo, nós que somos gentios, nos aproximamos do Deus vivo. A aproximação dos gentios a Deus é um instrumento para atrair Israel. Deus está criando um tipo de ciúme. Todo mundo estrangeiro vindo adorar, aí os israelitas vão sentir ciúme. Já viu quando a gente está com ciúme, a gente pode ir também. E aí, essa atração dos gentios ao Senhor vai provocar ciúme em Israel, e Israel vai se voltar para o Senhor. Isso Paulo aborda no capítulo 10 e 11, em especial de Romanos. A pregação proposital do evangelho aos judeus deve ser alvo da igreja. Então, irmãos, há no mundo uma discriminação contra judeus. Judeu é uma raça. Não, os judeus foram o instrumento de Deus para trazer Cristo. E agora nós que fomos enxertados, porque nós não somos da árvore original, nós fomos colocados nessa árvore, e os judeus foram cortados pela incredulidade, mas Deus pode trazê-los de volta, e vai trazer de volta com a nossa pregação do evangelho para eles.
devemos pregar também aos judeus. Não só pregar aos judeus, mas orar pelos judeus. O Senhor converte os judeus que estão rebeldes até hoje, não se voltaram para o Senhor Jesus Cristo. Converte eles, não só eles, mas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então vamos incluir em nossas orações a conversão dos judeus. Os judeus foram escolhidos para ser o canal da graça salvadora de Deus. Foi através dos judeus que veio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso conhecimento da salvação passa pelo conhecimento do povo hebreu. Se eu parar aqui e perguntar, você sabe a origem do Brasil? Talvez nós todos aqui, ou poucos aqui, vamos dizer, eu sei a origem do Brasil. Quem deve saber é a irmã Adriana, fica lá nos livros. Mas poucos sabem contar a história do Brasil agora. Nós sabemos contar a história dos judeus todinha. Já reparou? A gente nem nasceu lá, não é de lá, mas a gente sabe quem é Abraão, sabe quem é Isaac, sabe quem é Jacó, sabe toda a linhagem deles, o que eles fizeram. Nós temos todo o conhecimento, sempre estamos estudando a história dos judeus, que coisa maravilhosa. Por isso nós não podemos desprezar os judeus, né? Deus não tem dois povos, judeus e gentios, mas um, constituído de todas as tribos, línguas, povos e nações. Concluo. Versículo 4, leamos. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. A grandeza do reino de Deus na terra será pleno no novo céu e na nova terra. Alguém poderia perguntar, pastor, o senhor falou que pessoas de todas as nações estão se convertendo. E é verdade, estão se convertendo. Mas as guerras continuam no mundo. Agora mesmo tem uma guerra lá entre os da Rússia e da Ucrânia, né? Brigando. E em outros lugares tem briga. E como essa profecia aqui? Essa profecia aqui é apenas falando do que vai acontecer no novo céu e numa nova terra. Quando Deus vai desarmar todos aqueles que ali estarão presentes. A exclusão, por exemplo, do novo céu e na nova terra, haverá uma exclusão dos perversos do novo céu e da nova terra. Diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Haverá no novo céu a exclusão das consequências do pecado. No novo céu e na nova terra. Então aqui tem dor, tem sofrimento, mas no novo céu e na nova terra, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então lá, nesse lugar perfeito, pessoas de todas as nações vão estar em completa amizade. Serão irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, igreja, eu concluo. Nós já fazemos parte desse reino, esse reino glorioso. Jesus já te chamou. Será que nós queremos desistir, apesar das lutas? Não, continue firme, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos num reino que não tem fim. Aí você olha aqui para a igreja local, poxa, a presença, gente pouco na igreja. Meu irmão, a igreja de Cristo não pode ser derrotada, não será derrotada. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda que você e eu sejamos como Elias, Senhor, só eu fiquei. Aí o Senhor vem e diz, não, é engano seu, eu tenho 7.000 que ainda não se dobrou a Baal. A igreja do Senhor não pode ser destruída. Os reinos deste mundo serão destruídos, mas o reino do Senhor vai permanecer para sempre. Fique do lado do vencedor. Ninguém quer torcer para o time fraco. Então não torça para o time fraco, participe do time de Jesus. Você vai sempre vencer. Amém.